na reportagem anterior, né, falando sobre os 89 anos do voto feminino, eu disse que a gente voltaria a falar sobre esse assunto. E a gente volta a falar sobre a igualdade de gêneros, ela faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, faz parte, é o ODS número 5, igualdade de gênero para todas e todos, né, para meninas e mulheres. E nosso tema, o ODS 5 faz parte da Agenda 2030 da ONU, está aí na sua tela, o nosso selo, que carimbando esse conteúdo, nossa linha editorial está atrelada à Agenda 2030 da ONU. E a Fundação Lehman está lançando uma campanha Toda Mulher é uma Potência. O objetivo é dar visibilidade às mulheres que se destacaram na pandemia e que se destacam de alguma forma, seja em suas profissões ou no seu dia a dia, driblando o tempo e o acúmulo de funções. E sobre este assunto, vamos conversar a partir de agora com a diretora de Relações Institucionais e de Comunicação da Fundação Lehman, a Lara Alcadipani. Falei certo, Lara? Seja muito bem-vinda. Obrigada, você me ouve bem? Ouço sim, muito bem. Maravilha, obrigada pelo convite, obrigada pelo tempo aí também e pelo interesse num tema tão importante para a gente lá na Fundação. Acho que é um tema urgente, né, na sociedade como um todo. E vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que a gente tem feito nesse assunto e uma campanha especial aí que a gente pensou para esse 8 de março e que pode envolver a participação de todos que nos ouvem e nos assistem agora. Lara, a gente reconhece a Fundação Lehman como uma instituição educativa, né? Ela atua, trabalha, desenvolve várias ações no suporte a professores, ao ambiente educacional, à comunidade educativa. Como a educação se conecta a essa demanda da visibilidade feminina? Legal, Vinícius. É super importante esse ponto que você trouxe, porque tem dados bem interessantes sobre o lugar da mulher, né, na educação. Você tem aí números altíssimos, né, de mulheres que atuam como diretoras escolares. Todo o grupo gestor das escolas, ele é majoritariamente feminino, mais de 80% de mulheres na direção de escolas. Então, esse é um público que realmente tem bastante relevância, mas não só, né? A gente também na Fundação Lehman olha para desenvolvimento de liderança, são dois dos pilares com os quais a gente trabalha, educação pública de qualidade para todos e todas e o desenvolvimento de lideranças comprometidas com desafios sociais coletivos do nosso país. Muitos desses desafios também sendo liderados por mulheres. Quando a gente olha, seja no ambiente escolar, né, nas secretarias, nas escolas, nas salas de aula, mas também em outras áreas, né, como a saúde, a segurança pública, o desenvolvimento social e assim por diante, você vê que existem muitas mulheres atuando já de maneira bastante contundente, decisiva em questões importantes para o nosso país e nem sempre tendo a visibilidade ou todo o suporte, as condições necessárias para realizarem um bom trabalho. Então, a campanha que a gente está lançando para esse 8 de março, né, procura dar nesse contexto, seja da sala de aula, seja em outras áreas importantes para a sociedade e para a coletividade no Brasil, dar reconhecimento, valorização e visibilidade para histórias de mulheres que fizeram a diferença. Já vinham fazendo a diferença, já estão comprometidas com o Brasil, né, com liderar grandes desafios, a solução de grandes desafios sociais que a gente tem, mas que no contexto da pandemia também aprofundaram seu compromisso, renovaram seu compromisso e lideraram grandes questões importantes nesse contexto da pandemia que ficaram ainda mais urgentes, né? Você tem hoje dados importantes que mostram que também nesse contexto, muitas das questões que já eram desafios para as mulheres, né, atuarem profissionalmente, contribuírem, dedicando suas vidas a desafios para além, né, do lar e de questões como a família, ficam ainda mais difíceis no contexto da pandemia e muitas vezes são temas que a gente passa muito pouco, explora muito pouco, fala muito pouco. A gente quer contar também a história de mulheres extraordinárias, mas também de mulheres ordinárias, no sentido de mulheres comuns que nesse contexto da pandemia
fizeram grandes coisas acontecerem, tiveram um papel super importante nas comunidades onde atuam, nas famílias, nas regiões do país onde incidem e realizam seus trabalhos. Lara, quando a gente fala de visibilidade, talvez quem esteja nos acompanhando agora, mas vocês já fizeram a reportagem, vocês já dão espaço, ela tem, você dá... A visibilidade é muito além de reconhecimento, porque no momento em que vocês dão esse enfoque e contam a história de alguém, aquela história humanizada, ela vem repleta de problemas sociais. Onde vocês querem chegar com essa visibilidade? Acho que tem 2 pontos importantes. Então, o primeiro deles, talvez até respondendo aí parte da sua primeira pergunta, é que a gente não atua diretamente nesse tema, né? O foco da Fundação não é necessariamente o tema mulher ou a equidade de gênero. A gente trabalha para fortalecer um país que acredite nas suas pessoas e pessoas que acreditem e contribuam para o país. Mas aí, se eu estou falando disso e se eu estou dizendo que é para todos e todas, é impossível que na nossa trajetória a gente não começasse a olhar para questões transversais. Então, se eu estou falando de resolver grandes desafios sociais por meio de lideranças sociais comprometidas, e se eu estou falando de educação de qualidade para todos e todas, eu vou ter que olhar também para todos os vieses e questões históricas que homens, mulheres, tem também a questão de raça, que a gente está olhando muito agora em todos os nossos programas e também da porta para dentro, os recortes que cada uma dessas coisas implica e os desafios específicos que cada uma dessas coisas implicam. Então, a gente está olhando para tudo isso nessa maneira mais transversal como a nossa estratégia se coloca. Por outro lado, e ao mesmo tempo, há coisas muito simples e urgentes que a gente faça. Ao dar visibilidade, contar histórias, né, de mulheres reais que têm liderado grandes questões e que, no contexto da pandemia, fizeram a coisa ser um pouco menos dramática e difícil do que ela já tem sido, ou conseguiram liderar propostas de soluções. Então, na área da saúde, da pesquisa, da academia, você tem grandes mulheres fazendo grandes coisas e é muito importante reconhecê-las. Mas, ao reconhecê-las também e contar essas histórias, tem um outro efeito super positivo, que é o da gente entender o que essas histórias carregam, quais são os desafios que essas mulheres, muitas vezes sozinhas, tiveram de enfrentar. E aí isso começa a abrir uma perspectiva da gente poder discutir de maneira mais clara questões que muitas vezes ficam maquiadas ou mascaradas na maneira como o desempenho dessas mulheres se dá e os desafios delas se colocam. Esse é um ponto. O outro ponto super importante é que muitas vezes a gente fala da questão, né, de gênero, de raça, das minorias maioritárias, de maneira como se mulheres ou outros grupos pouco representados na mídia, no reconhecimento que a gente dá, como se eles tivessem só o papel de discutir suas próprias questões. Então, como se mulher só pudesse falar do lugar da mulher, por exemplo. E quando a gente dá visibilidade para histórias de mulheres que não estão só discutindo a questão do feminino, mas estão liderando grandes mudanças no país, então, seja produzindo vacina, pesquisa de qualidade de ponta, trabalhando à frente, né, de uma área, de um setor importante como a educação, que nesse contexto da pandemia também teve 1000 questões. Então, você começa a trazer para a realidade, para o senso social, de que esse também é um grupo que pode atuar e já está atuando, na verdade, de maneira bastante decisiva em questões muito importantes para todos nós. Então, isso abre espaço para reconhecimento, isso abre espaço para a gente entender também muitas camadas da questão que muitas vezes a gente não discute e, por fim, inspira a próxima geração para entender que mulher de lugar é o lugar de mulher, né, em qualquer lugar, e que as mulheres podem fazer grandes coisas, e também para os homens entenderem toda a participação feminina em muitos temas que muitas vezes não são discutidos sob essa perspectiva. Não, e é importante essa sua colocação, Lara. Até seria a minha próxima pergunta, que antes da gente entrar um pouco dentro da campanha, era de entender como a campanha abraçaria a visão masculina, né? Ou pelo menos chamar a atenção do homem para que ele enxergue diferente, que ele observe as suas atitudes, que ele também enxergue esse poder, essa potência, como é o nome feminina, reconheça e
aplauda. Não só como, até quando a gente estava conversando sobre como fazer, o que fazer em campanhas, em ações, e que espaços e que movimentos nós iríamos dar espaço nesse período do mês de março, nós optamos por não dar espaço àqueles que vão valorizar só a mulher pelo aspecto beleza, florzinha, imagem. Não. Movimentos em que discutam e que aprofundam o debate terão espaço. Esses que reforçam esses estereótipos, a gente deixa para uma próxima oportunidade a discussão. Então, como é que você inclui, como é que vocês pensam a participação masculina nesse processo? Muito legal esse seu ponto, Vinícius, e super importante. Acho que dialoga bastante com algo que eu já trouxe aqui, que é o da gente reconhecer que as mulheres já estão à frente de grandes coisas no país, já estão liderando coisas super importantes, já estão tendo um papel decisivo em muitos assuntos que envolvem o bem-estar social e coletivo. Então, o primeiro passo é reconhecer isso, admitir e sentar junto para conversar, né? Vamos abrir espaço para esse diálogo se dar de maneira mais produtiva, seja para homens, para mulheres, mas que crie um ambiente em que a gente possa avançar como país de maneira mais justa para todo mundo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente fez questão de criar uma campanha em que não fossem só mulheres que tivessem voz e vez. O reconhecimento vai ser para histórias de mulheres, mas a participação ela é de todo mundo que se interessar. Então, a gente também convida que homens que conheçam mulheres extraordinárias, mulheres excepcionais, que tiveram nesse ano da pandemia um papel decisivo ou uma história que seja muito impactante, muito representativa da relevância da mulher e da sua atuação no meio de uma comunidade, de uma escola, de um bairro, de uma cidade, à frente do poder público, do poder privado, enfim. Onde tiver espaço para uma mulher atuar de maneira decisiva, se essa mulher te inspira, conte para a gente. É isso que a nossa campanha espera. E aí a gente espera, inclusive, a maior participação masculina possível. Porque uma das coisas que também já é um sintoma de mudança e de um avanço super importante e urgente é o de homens, né, poderem fazer esse reconhecimento, essa valorização e abrirem esse espaço de diálogo que seja produtivo, onde todo mundo possa contribuir para a gente ir mais adiante juntos. Então, é um pouco essa a nossa proposta. Lara, e como é que faz para fazer essa inscrição? A campanha funciona, qualquer um pode sugerir alguém? Exatamente. Então, até o dia 3, até a próxima quarta-feira, nos canais sociais da Fundação Lehman, então Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, qualquer um, né, que queira participar, encontra o link de um formulário disponível. Nesse formulário, a única coisa que você precisa fazer é submeter o nome da mulher que você quer reconhecer, dar reconhecimento e homenagear, e contar um pouquinho da história, o porquê que você acha que aquela mulher fez algo extraordinário na pandemia e qual que é o reconhecimento que você gostaria que ela tivesse. Todas essas informações submetidas vão ser analisadas por um comitê de gênero que existe já dentro da Fundação, que já está instituído lá para discutir todas essas questões. Esse comitê vai avaliar as melhores histórias, as melhores... as histórias que mais inspiram ou que trazem um elemento novo, algo que ainda não foi reconhecido, valorizado. Vão fazer uma seleção. No dia 8 de março, a gente lança daí definitivamente essas histórias, né? A gente vai ter uma surpresa aí bem bacana no dia 8, que é a participação de uma pessoa bem especial, que está nos ajudando a contar essas histórias. E aí, ao longo de todo o mês de março, até o final do mês, cada uma dessas histórias vai ganhar destaque nos nossos canais, nos canais de parceiros e com sorte aí o apoio de gente como vocês também na imprensa. Lara, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso na campanha, conte com a gente e boa sorte. Vamos em busca de botar nome e sobrenome nessas mulheres extraordinárias. Obrigadíssima, eu que agradeço e conto com a participação de todo mundo aí que nos assiste. Obrigada também pelo espaço. Conversamos com a Lara Alcadipani, ela que é diretora de Relações Institucionais e de Comunicação da Fundação Lehman, lançando essa campanha. Você tem uma mulher que gostaria que ela fosse reconhecida pelo trabalho desenvolvido aí na pandemia? Sei lá, sua mãe, sua irmã, sua tia, uma amiga? Participe então dessa campanha da Fundação Lehman para que a gente possa
reconhecer e valorizar os grandes feitos realizados e que a gente não fique só por lamentar as notícias tristes, difíceis, polêmicas e as polarizações envolvendo tudo o que aconteceu durante esse primeiro ano da pandemia, mas que a gente possa reconhecer aquelas pessoas que se propuseram a ser solução e agiram para amenizar a realidade de outros ou de outras e de tantas outras pessoas.